Então, como eu havia falado, eu vou passar aqui, à medida do possível, como que a gente trabalha aqui nos bastidores, no processo de desenvolvimento do nosso projeto, tá, pessoal? É, vou tentar ser bem breve aqui, tá, para não ficar muito cansativo e de forma mais didática possível, tá bom? Para começo aqui, então, é o processo de desenvolvimento dos projetos. A gente trabalha por fase, tá? Fase de levantamento, fase de estudo de viabilidade, fase de estudo preliminar, aprovação, projeto executivo. E aí eu decidi desenvolver isso é, por fases, né? As apresentações aqui. Então a primeira que a gente faz aqui, que eu vou passar para vocês, é a LV, né? E aí quando eu usar esse termo LV, já estou associando aqui a levantamento, tá bom? Nessa fase de levantamento, normalmente como que funciona? A gente faz uma visita no local, tá? Da obra lá com o cliente, que vai fazer entrevista, para necessariamente já ter essas informações com ele em loco mesmo, assim, para não ter as dúvidas que a gente não tem quando está ali na presença, no físico mesmo do local. E aí o que acontece? Nesse momento a gente vem aqui para as fotos, né? A gente tira as fotos, os vídeos, tá? Depois dessa fase a gente vem para localização no Google Earth. A gente vai ver isso aqui na apresentação, vocês vão entender melhor, que já é um programa bem conhecido, né? Quem trabalha aí com um projeto ou com qualquer área de localização, o Google Earth é uma ferramenta fundamental. A gente também tira aqui o número 4, né, que é a posição do norte coordenado. Nesse caso, a gente usa um aplicativo, tá? Do próprio celular mesmo, para pegar essas coordenadas e a posição do norte no projeto. É muito importante porque daí a gente vai ver como que o Sol faz esse movimento lá no terreno. Os documentos, tá, do empreendimento, mapa de situação. Isso aqui é um pouco mais técnico, mas eu vou ter imagem aqui também para mostrar para vocês, porque na maioria das vezes todo terreno que se compra, qualquer loteamento, tudo geralmente tem ali um mapinha, alguma coisa, né, de referência, tá, para dar ali as medidas do lote e tudo mais. Às vezes, quando se compra já direto ali do proprietário, às vezes você vai receber uma escritura, né? Mesmo assim tem informação ali, tem as medidas do lote, né? Porque isso aí vai para a documentação. E a gente também faz essas medidas no local. Daí vem aqui o passo 6, que a gente trabalha, que é a topografia, que é de duas formas, tá, pessoal? Isso aqui que é bem importante, a gente tem uma maleabilidade aqui nesse caso, tá? A gente usa o CAD-MAP, também vocês vão ver aqui, que é a apresentação, na apresentação, perdão, e o levantamento, né, levantamento topográfico. Os dois aqui são indispensáveis, tá? Ainda mais da forma que a gente trabalha com um programa tecnológico, o Revit, e a gente precisa do terreno para se situar. A gente trabalha em 3D, para falar a verdade, em imagens, né, para vocês terem essa clareza. Daí, nesse CAD-MAP, que vocês vão ver aqui também, que é um programa, e o levantamento topográfico, esse levantamento topográfico, às vezes, o que acontece? Quando é muito grande o projeto, ele é indispensável, tá? Mas o CAD-MAP, geralmente eu apresento. Daí vem essa fase do topógrafo. Algumas pessoas fazem com a topografia, outras não. Aí a gente conseguiu essa forma de ser mais maleável aqui no CAD-MAP, que não exclui o topógrafo, tá? Em trabalhos maiores, por exemplo, a gente não consegue fazer sem o topógrafo. Até porque o CAD-MAP é só uma aproximação. Quando eu digo curva de nível, topografia, eu estou falando por isso. Se o terreno é inclinado, se ele é plano, tudo isso aí faz uma grande diferença, tá? Daí vem o lançamento no próprio programa, que é o desenvolvimento aqui no programa que a gente trabalha, tá? Que é o Revit, beleza? E aí vou aqui, já adiantando, a fase de levantamento na prática, tá? Bem, a gente faz aqui o programa de necessidade. Eu coloquei aqui um programa qualquer, tá, pessoal? Tá até repetido aqui, Copogol. Mas a ideia é pegar essas informações que o cliente vai passando ali na hora, quando a gente está lá no lote, na primeira entrevista. Quero fossa séptica, quero ecológica, às vezes o empreendimento pode ou não, enfim.
3 quartos, uma suíte, prevê piscina padrão, ou piscina grande, pequena, sala, área de serviço, o cobogó, né? Aproveitar a árvore no terreno, que no caso aqui específico é isso, né? Estou apresentando isso de uma forma, digamos assim, de um cliente real, tá? Só não vou colocar alguns dados aqui de localização por questão de privacidade. Quero energia solar, enfim, eu não vou ler tudo aqui, mas fica aí de apresentação para vocês. A gente vai pegando todas as informações do projeto. Tá aqui, inclusive, da forma que a gente recebe, tá? Eu não estou preocupado aqui como que eu estou escrevendo isso de forma. Eu quero entender o desejo do cliente. Eu não estou aqui ainda colocando diretrizes. Aqui é tudo que ele me fala. Depois eu vou tirando minhas conclusões lá no desenvolvimento do projeto, tá bom? Um detalhe importante que eu estou falando aqui, que são projetos que, na verdade, que é completo, tá? Vem desde a arquitetura até o detalhamento de interiores, tá bom? Só para vocês se situarem, porque às vezes tem lá o apartamento, né? A gente só faz interiores, geralmente, não faz ali uma casa, tá bom? E aí, nessa fase aqui da arquitetura, né, no levantamento, na prática, a gente tira as fotos lá do lote. Eu coloquei aqui semelhante ao que eu faço lá. Essas setinhas aqui indicam um lote. Essa setinha aqui da frente, né, que está apontando aqui para frente é o lote. Na frente do lote, que seria o fundo, né, nesse trecho aqui atrás, obviamente, lado direito, lado esquerdo, só para vocês se situarem, tá? Pode ser um lote qualquer, aqui é um exemplo. E aí eu tenho uma foto aqui, por exemplo, aqui da parte dessa parte, perdão, dessas partes aqui do lote, tá? Como que tá no fundo, tá? Aqui essa de cima, então eu tenho aqui esse pico. Geralmente o pico é o quê? Uma estaquinha que lá no loteamento coloca, tá? Então geralmente tem essas estaquinhas. Eu vou me posicionando em cada canto do lote, tá? Esse aqui é o canto do fundo de quem está de frente para o lado esquerdo, né? Olhando lá para cima, então você vai ver uma matinha aqui, tá? Nessa primeira foto, aqui no outro lado do fundo, essa foto na verdade ela ficou mais pro lado, tá? Ficou ali, não ficou tão no fundo, mas é só para representar o outro lado aqui do lote, para me ter uma noção onde que eu estou construindo. Até porque essa matinha aqui lá na fase de estudo preliminar, vocês vão entender o porquê que eu te dei evidência, né? Aqui do lado, na frente, do lado esquerdo, tá? Aí dá para vocês verem, tem inclusive o lote virgem, né? Vazio lá, sem nada. E uma mata lá no fundo, tá? Do lado direito, que foi até determinante nesse projeto. Aqui é o lote mais de frente, né? Você já vê a mata mais ao lado também. E do lado direito, né, da frente do lote, lado direito, é onde eu vejo essa mata já está na minha lado direito aqui, o terreno, tá? Vocês vão perceber aqui, não sei se claramente, mas ele desce, tá? Vem aqui, o que está na rua, ele vai descendo, vai até o final. Lá no fundo tem um córrego, uma mata. Tudo isso aqui eu levo em consideração aí no levantamento, porque isso vai me fazer sentido lá na parte de criação, tá? Daí eu venho para uma ferramenta que é o Google Earth, que eu falei para vocês. Ela é muito conhecida aí no meio imobiliário, no loteamento, tudo. Eu tenho até essa fotinha que mostra o globo, que é o que mais se usa. Um Uber usa isso, né? Qualquer aplicativo hoje geralmente tem essas informações por esse sentido aqui. Nós aqui na arquitetura usamos ele para ter esse lote. Obviamente que essa foto aqui, tá? Escolhi aqui do Palácio da Alvorada, por quê? Aqui em Brasília, tá? Porque não quis colocar aqui informações do cliente, tá bom? Então eu tirei aqui, mas a ideia é que eu pego essa posição aqui do Google Earth é exatamente o que o cliente tem lá, tá bom? E aí é só uma foto aproximada aqui, né, no caso do Palácio da Alvorada, para ver como que é, que eu preciso saber, ter noção de como que está esse terreno, né? Aonde que está, se tem água, se tem um córrego, se existe uma mata próxima, tudo isso leva-se em consideração lá no projeto de estudo, perdão, na fase de estudo preliminar, que eu ainda vou apresentar, que faz muita diferença, tá bom? Depois vem aqui o aplicativo, isso está no celular também, tá? É um aplicativo que a gente usa. Eu não estou aqui identificando as coordenadas, também por questão de privacidade, mas aqui o lote está, o lote está aqui, né, representando aqui no meio essa seta aqui, como se fosse a frente do lote,
aí tem aqui lado esquerdo, lado direito e o fundo. E aqui essa posição que eu estou tirando da seta é como se eu fosse da foto também. Eu tiro dos cantos do lote. Necessariamente, esse levantamento ele não está ali preciso, mas ele já dá uma localização muito aproximada. Porque essas coordenadas aqui eu jogo lá nesse Google Earth, né, que é esse programa aqui que eu falei para vocês, e aí eu consigo chegar nessa localização aqui por essa coordenada. Já tirei coordenada, inclusive, em terrenos em áreas rurais, que a gente trabalha muito nessa parte, tá? E aí é bem importante para saber essas posições aqui do lote, tá? E principalmente o norte, tá? Que é essa seta preta e branca aqui, porque isso aqui representa onde o sol vai trabalhar, né? Então aqui se eu estou com o norte aqui para cima, o meu né, nascente aqui ele está no lado direito do lote e o meu poente está do lado esquerdo do lote. Assim como o sol, né, ele tem um ângulo de mais ou menos 15 graus, tá? Isso é relativo, dependendo de onde você está no planeta aqui, né, na Terra, mas aqui o norte ele fica mais aqui ao fundo, né? E aqui à frente que é o sul. Então só isso aqui já me diz muita coisa, né? Além da posição do lote e tudo, para pegar já me digo aqui como que tá esse sol está acontecendo. Onde que eu vou colocar como que eu vou colocar essa edificação? Só esse símbolo que já diz muito, tá bom? Então, brevemente, esse é na fase de estudo de levantamento, é o que eu posso dizer de que é muito importante. E daí vem os documentos do empreendimento, tá? O mapa de situação. Normalmente isso aqui acontece quando o loteamento é dividido e você recebe esse documento. Nem todas as vezes você vai encontrar esse documento, às vezes vai ser só a escritura, tá? Mas mesmo assim eu preciso das medidas. Quanto que tem na frente do lote, no fundo, na lateral, qual que é a área do lote, tudo aqui é importante. Não estou identificando aqui o lote do nosso caso de estudo, por questão de privacidade, mas esse aqui também é um documento que quando tem, é muito bom para a gente, tá? Faz muita diferença. Eu sei que quando a gente está ali no levantamento, a pessoa está querendo ali a casa e tudo, isso aqui parece que não existe, mas existe sim. Eu sei o tamanho da rua, sei o tamanho que eu vou ter a calçada e tudo. Esse documento aqui ele é muito, muito importante. E geralmente no loteamento, aliás, até para aprovar o loteamento, você precisa disso aqui, tá bom? E eu venho aqui para topografia, que é a curva de nível. Pessoal, esse termo técnico, topografia, curva de nível, para ficar assim mais claro para vocês, é só imaginar, tá? Um terreno. Se ele é plano, ou seja, se ele não desce para o fundo, não desce para nenhum lado, ele é plano, ou se ele é inclinado, né? O que assemelha isso? Um terreno lá no Corumbá, ou numa região onde tenha lago, que eu falo Corumbá aqui, que é um local próximo de Brasília, né? Você tem uma descida geralmente para a água, né? Então o terreno vai inclinando. Geralmente esse tipo de terreno ele já mostra essas curvas de nível, né? Que na verdade é a inclinação do terreno, colocando isso de uma forma mais direta, tá bom? E aí esse programa aqui, que é o CAD-Mapper, ele é exatamente um programinha que a gente consegue trazer uma topografia, ou seja, essa inclinação do terreno, mas ainda, pessoal, de forma genérica ali, não é a posição exata, não é quando um topógrafo vai lá no terreno. Quem que é o topógrafo? É a pessoa que faz a medição no local para dizer exatamente como que está a inclinação do terreno. Desceu 3,55 metros lá no fundo do terreno, tal. A inclinação é exata com o topógrafo. Isso aqui a gente faz mais para apresentação e quando o cliente não tem possibilidade de contratar um topógrafo, tá bom? Mas quando é um terreno grande, obviamente isso aí é indispensável, tá bom? Então esse programinha CAD-Map ajuda muito. Que essa aqui é uma tela, né, onde a gente pega as informações, aqui é uma visão geral, do lado esquerdo aqui, e do lado direito a gente seleciona a área que vai ser levantada, né, onde vai ter esse desenho. Daí, pessoal, aí a gente vai para a prática, né, que é o meu programa onde a gente trabalha, que é o Revit, tá? Finalizando aqui, o Revit, onde eu lanço isso, pega todas as informações, aí onde eu coloco o tamanho do lote, vias, calçadas, a mata existente, nesse caso aqui, tá? Córrego, inclinação do terreno, afastamentos, e aí vai, várias informações do terreno. Nesse lado esquerdo, você vê aqui a tela do programa, tá? Na fase de estudo de levantamento, eu vou apresentando isso aqui fase por fase, tá bom? Para não ficar muito longo.
E daí o terreninho é esse clarinho aqui, meio amarelo, né? O marrom aqui seria o que eu selecionei, né? Aquela, como se fosse essa seleção aqui, né? Do azulzinho do lado direito. E aí, daí tem umas vias, rua aqui, inclinação. Lá atrás eu representei árvores como se fosse a linha do córrego. E aqui nessa foto do lado direito, né, do lote, onde está esse tom amarelinho, que seria aqui a grama, tem a calçada, a rua e tudo. Daí tem a matinha existente que eu procurei representar. Por quê? Porque isso vai fazer parte da minha criação. Eu vou levar isso em consideração no terreno, tá bom? Isso ainda na fase de estudo de levantamento. Tudo isso é muito importante, eu acredito que isso não é visto na maioria das vezes quando a gente chega lá no lote, né? Então, o cliente, poxa, como é que é isso? Vamos para qual parte e tal? Então, assim, essa é a primeira fase. Tudo isso aqui está por trás, né, do que a gente faz, que normalmente não se vê, tá bom? No projeto. Eu estou procurando deixar isso o mais didático possível. Eu sei que tem termos técnicos, eu sei que isso, né, demanda muito tempo. Já tenho mais de 15 a 20 anos aqui de experiência para explicar isso. E eu vou tentando colocar essas palavras com mais didática, porque eu estou falando com um público que vai ver essa apresentação de forma mais leiga, digamos assim, tá? Eu espero que eu possa contribuir dizendo o que acontece do lado de cá, que muitas das vezes não é visto. Então eu procurei deixar isso o mais claro possível, tá, pessoal? Então essa é a fase de levantamento. Depois a gente vai mostrando para vocês a fase de estudo de viabilidade, que aí já é no processo de criação, estudo preliminar, que é a apresentação do projeto, né? Em si, como que a gente vai montando isso. O anteprojeto, que é a fase onde aí sim vem o projeto executivo, daí vem os finais ali, né? No caso, PE, na verdade, projeto executivo já é o final. Então a ideia é a gente passar o que acontece aqui nos bastidores, tá bom? Então essa é a fase de levantamento de projeto.